E aí, rede, beleza? Tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou de Floripa, faço parte do time de NCST. E eu sou Iesa, de Vitória. E hoje a gente vai falar um pouco sobre spin selling, sobre táticas de venda e como que a gente vai otimizar isso no nosso dia a dia. Certo? Cara, primeiro a gente tem que ter na cabeça que vendas é um exercício de empatia. E aí é muito importante a gente se conectar com o nosso cliente. Então, observe bastante a postura que ele está tendo, as posições que ele está fazendo e se conecta com ele, porque é aí que você vai estabelecer uma empatia na venda. Exatamente. Certo. Cara, primeiro, aquele negócio. Vendas e uma reunião não é um bicho de 7 cabeças. Tu tem que estar frio, tu tem que ser calculista e tu tem que saber exatamente o que tu vai falar. Tu não pode estar ansioso, tu não pode demonstrar nervosismo, porque, cara, é uma conversa, sabe? A gente tá lá pra conversar e tratar de negócios com ele. Exatamente. E aí, você tem que ter bastante confiança no seu produto. Então, pense que você é um especialista naquilo que você está vendendo e que ninguém pode tirar aquela venda de você, sabe? Você é o consultor, é o especialista naquele produto. Outro ponto legal pra gente falar é chegar na reunião e realmente fazer um alinhamento honesto. Pergunta quanto tempo a gente vai ter de reunião. Pergunta algumas coisas do tipo... a gente vai ter que fazer perguntas para vocês, então já meio que introduz o spin selling nessa hora, tipo, que você quer conhecer a empresa, que você quer saber como eles funcionam, já que o nosso produto ele é feito sob demanda, sabe? E também deixa claro que a gente não vai forçar a barra, a gente não vai enfiar um contrato goela abaixo. A gente vai ver se a proposta 10 é que cabe na empresa, sabe? Exatamente, e aí deixar tranquilo para que a pessoa não te veja mesmo como vendedor, como aquele que quer passar por cima do cliente, sabe? É uma pessoa que está ali para apresentar uma proposta que se encaixa com as duas necessidades. Exatamente, ninguém gosta de vendedor chato. Beleza. Cara, é muito, muito importante que tu chegue antes da reunião. Sério, não vai dar uma de mancato de chegar na hora. Se a reunião é às 2, tu vai chegar lá às 2. Não, cara. Vai chegar todo suado, vai dar ruim. Velho, chega 10 minutos, 20 minutos antes. Se tu é de uma cidade grande, que sabe que vai ter trânsito, cara, sai uma hora antes. Chega lá, chega no andar, dá uma respirada, vê se tá tranquilo, bate na porta. Em hipótese alguma se atrasa, cara. Imagina, tu, um jovem, chegando na empresa, o cara da empresa, pô, esse piá tá me atrapalhando aí, meu dia, chegou atrasado, marcou as 2, tá chegando 2h30. Velho, não se atrase. Atrasou, se desculpa. Não justifica, cara, só se desculpa. Tu já pisou na bola, mas também não tá tudo perdido, mas, cara, sério, não se atrasa. Outra coisa, não se antecipe ao empresário. Faça o que ele tiver feito. Tipo, tu não vai chegar na empresa dele e falar, eu quero sentar naquela mesa ali e ver um copo de café pra mim. Não. Espera ele tomar a primeira iniciativa. Espera ele sentar. Espera ele chegar na mesa. Faça tudo bonitinho. E aí, o nosso flow de vendas, né, qual é? O início você pode começar com quebra-gelo, e aí esse quebra-gelo ele pode ser como... tem também essa técnica de rapó, eu não sei como é que fala, rapó, né, eu acho. Rapport. E aí, essa primeira conversa, e aí você vai falar mesmo para quebrar o clima chato ali que tem de venda, né? Fala sobre algo que tem na mesa do escritório, se você viu que tem algum prêmio, e aí algo que, se ele tiver com alguma camiseta, né, diferente, você comenta e tudo mais. É justamente para vocês entrarem num clima tranquilo e amigável. Uma coisa que eu sempre uso em Floripa, que sempre funciona, é, cara, que legal esse escritório, quanto tempo que vocês se mudaram pra cá? Velho, os caras estão há mais de 10 anos lá, se fode, velho. Fala isso, fala qualquer coisa que vai quebrar o gelo e que vai deixar vocês numa situação menos formal, sabe? Exatamente. E aí é interessante você fazer uma apresentação pessoal também e falar pra ele por que você está ali, né? Como é que foi aquele alinhamento da ligação? E aí é sempre bom lembrar, aquele dia que a gente se falou no telefone e tudo mais, a gente combinou essa reunião e aí inicia a reunião por aí. É muito importante que você estabeleça o domínio da situação. Você é o vendedor e quem vai fazer a venda é você. Não deixe que ele passe por cima daquilo. Exatamente. E assim, cara, você chegou no local da reunião, a pessoa chegou e não sabe o que fazer. Sorri, diga bom dia, diga seu nome, olhe nos olhos e espere. Cara, ela vai tomar iniciativa. Se ela não tomar uma iniciativa, ela é uma retardada. Sério. Relaxa, sorri, diz teu nome, bom dia, olhe nos olhos e espera. Ela vai fazer alguma coisa. Se ela não fizer, amigo, tu tem um case muito engraçado aí. Beleza. Dicas gerais. Calma. Comunicação visual. Escuta bastante ela, interpreta o que ela está falando, observa, a linguagem corporal é muito importante em reunião.
Limita a sua fala, não fala coisas que tu acha que se passam, sabe? Tu não tá lá pra dar um discurso, tu tá lá pra conversar. Tenta entender tudo que ela fala, então, tipo, tenta pegar e absorver o máximo que ela fala, tenta até pegar as entrelinhas, sabe? Que é lá que tu vai descobrir a necessidade da empresa. E, chama pelo nome, cara. Sério, se o nome dela é Karina, dá uma notadinha assim no teu caderno, Karina. Não dá aquele vacilo de não chamar pelo nome, sabe? É muito importante que na venda você ouça mais do que fale, sabe? Principalmente na situação de spin, que a gente quer absorver tudo que a empresa fala, né? O que a empresa faz ali, o que o empresário vai falar, pra gente poder usar aquilo como argumento nosso. Então, existem alguns pontos que a gente deve evitar para que não ocorram alguns contratempos, né? Então, falar alto demais não é bom. Tenta manter sempre um tom de voz legal, porém nunca um tom de voz o mesmo sempre, sabe? Senão a sua fala fica chata e ele vai ficar com sono. Então, tenta estabelecer aí um tom, treina no espelho, treina em casa, com o pai, com a mãe, e aí vê como é que tá. Né? Não fica olhando toda hora pro relógio, é chato, ele vai ver que você tá atrasado, enfim. Se você tiver algum problema, tem uma reunião seguida, peça um tempinho, saia, ligue para a próxima reunião, avisa que você vai precisar atrasar ou pede para marcar um outro horário para que essas coisas não aconteçam. Então, outra coisa, nunca critique e nem discorde do que ele fale, né? Se você tem alguma coisa para falar que se realmente você não concordou, você fala, mas e, né? Sempre usa o nunca usa o mas, né? Esses detalhes são muito importantes. Além disso, usar os termos ONG e estudante são perigosos. Por quê? ONG, porque ONG tem a imagem de sempre estar pedindo coisas, né? Aquela famosa coisa social de que sempre está precisando de ajuda e doação. Nós somos sim uma organização sem fins lucrativos, mas a gente pode usar isso com outros termos. Estudantes também, parece que a gente não tem profissionalidade, enfim, você pode usar também outros termos. E falar o que você não sabe, muito cuidado com isso, porque a gente pode acabar falando besteira. Então, caso você realmente não saiba alguma informação, diga para ele que você vai colher essa informação com o teu superior, né, com o teu vice-presidente, e aí você encaixa lá, manda por e-mail, enfim. É importante tu não ter vergonha de admitir que tu não sabe, sabe? Se tu falar uma coisa que tu não sabe, tu vai desalinhar a venda, não vai dar um match, não vai dar realize e só vai dar dor de cabeça pra ti. Então, cara, ele te faz uma pergunta que tu não sabe, pô, amigo, desculpa, eu não sei isso agora, vou falar com o meu superior e já te dou a resposta, beleza? Isso. Cruzar os braços também é perigoso, né? Parece que você está desinteressado com a reunião e também jamais interromper o que ele está falando, né? Se ele está falando demais, tem uns que falam bastante, você tenta ir estabelecendo um diálogo para que os dois falem e aí você vai continuando a sua reunião. Nossa. Certo, chegamos então ao que interessa, o spin selling. O que é spin selling? É uma tática criada por Neil Rackham. Ela é disseminada no mundo todo e ela é muito batida no mundo todo. Muita gente usa porque ela realmente funciona, cara. Ela é uma metodologia investigativa de vendas. E aí, o coração do spin selling mesmo é você detectar a necessidade do teu cliente e encaixar na necessidade dele o teu produto. E aí, no final do spin selling, você tem que ter em mente, né, qual vai ser o objetivo do spin selling. Estabelecer uma necessidade e que o comprador, né, o cliente, ele veja que ele precisa do seu produto mais do que qualquer coisa para tampar esse gap que ele tem dentro do problema dele. Exatamente. Beleza. O spin selling é mais de ouvir do que falar. Você vai fazer perguntas pontuais e a pessoa vai falando. Com essas respostas, tu vai pegando aquilo que for mais importante. Então, tu tem que estar muito atento. Tu tem que conduzir a conversa de uma forma muito clara, sabe? Tu não pode achar que spin selling é um roteiro. Não, cara, é uma conversa. Então, exige prática. Se tu ficar lá como um robozinho, não vai dar certo. Tu vai se ficar nervoso e não vai dar em nada, sabe? É uma conversa. Pratica spin selling, conversa normal, a pergunta vai fluindo, tu vai acabar identificando algumas coisas, tu vai conseguir encaixar certos pontos, sabe? Isso. E aí a gente vai procurar por meio do spin selling, né, o problema que aquela empresa tem. Mas vamos ter cuidado aí com usar as palavras problema e solução, né? Até porque a gente vai parecer um pouco, né, demais para eles. Então vamos usar as palavras questão e situação, que fica a mesma coisa, porém é uma forma diferente e melhor de usar ali com a pessoa. Certo. Beleza, então a gente entrou na parte de situation. O que é situation? Situation
ela é a parte do spin selling que tu vai entender e conhecer a empresa, sabe? Elas tendem a ser perguntas vagas, menos objetivos, mas ela tem a intenção de, tipo, checar aquilo que tu já sabe. Porque, obviamente, tu vai chegar na reunião sabendo mais da empresa do que o dono. Não é isso? Beleza. Alguns exemplos. Cara, qual é a história da tua empresa? Quais são os teus principais clientes? Como nasceu? Por que tu criou? Se for uma startup, cara, qual foi o teu objetivo em criar essa startup? Qual a situação do teu mercado? Como é que é a área? Como é que é os teus clientes, sabe? São perguntas mesmo bem vagas que vai ter uma resposta em que daí tu vai poder trabalhar, sabe? É interessante a gente pensar no spin selling como se fosse um funil, sabe? O situation tá lá no topo do funil, então são as perguntas mais abertas e aí a gente vai afunilando de acordo com as respostas da pessoa. Então, de acordo com as respostas aí do situation, que aí você vai descobrir um pouco do que a empresa está passando, você já tenta pegar nessa fala os problemas que estão aparecendo, né? Então, basicamente, as perguntas do P do SPIN, que é o problem, você vai identificar a dificuldade e os pontos de desenvolvimento que a empresa precisa. Alguns exemplos disso, né? São quais as dificuldades que você encontra para atuar nesse mercado e para o futuro, quais são as dificuldades que você pensa que irá encontrar, você está satisfeito com tal ponto que ele tenha dito, né? Então, aborde pontos que você enxerga que pode solucionar e encaixar, né? Cuidado, como eu disse, com usar a palavra problema. Certo. E assim, é aquilo que eu falei antes, velho. Tu tem que estar focado, tu tem que estar prestando atenção no que a pessoa fala. Senão tu nunca vai conseguir achar um problema ou um gap naquelas respostas, sabe? Então, cara, se tu tiver num roteiro, se tu tiver robotizando o negócio, tu não vai achar um problema. Tu não vai conseguir ver as entrelinhas da pessoa, sabe? Aí tu nunca vai chegar no problema. Tu vai ficar sempre naquela situation e a reunião não vai andar. Beleza. Assim que tu identificou um problema, essa é a hora que tu vai cutucar nessa ferida, sabe? Tu vai mostrar para o cliente o que aconteceu, sabe? O problema que ele tem e que ele tem uma urgência em resolver. É aquilo que eu falei, cara. É cutucar a ferida. É a necessidade dele e mostrar para ele que realmente ele tem essa necessidade, sabe? Então, é exatamente a hora que essa necessidade latente ou implícita vai se tornar explícita, né? Então, aquela necessidade que você, às vezes, só você enxergou e ele não está enxergando, essas perguntas são exatamente para que ele fale o que está acontecendo. As implications são as consequências que aquele problema está trazendo. Então, como você avalia a dificuldade afetando o futuro da empresa? Ou qual o impacto dessa situação nos resultados da empresa? É claro que aqui a gente colocou algumas perguntas que são mais gerais, porém você vai especificar essas perguntas de acordo com as respostas dele nas situações anteriores. Exatamente. O implication ele não é nada mais do que uma pergunta retórica do problema, sabe? Se ele falou que tem um problema em tal área, tu vai cutucar, tu vai falar, tá aí, então quer dizer que a falta de mão de obra acarreta prejuízo para a empresa? É uma pergunta retórica. Tu sabe que sim e ele sabe que sim. Tu só vai fazer com que ele faça e ele mostre que sim. Isso vai acarretar prejuízo para a empresa, sabe? Exatamente. O ideal é que ele fale as consequências e não que você fique falando para ele e que você se mostre mais sabido que ele. Não, ele que vai falar isso para você. Exatamente. Então, novamente, nunca fale problema. A empresa do cara não tem problema, velho. Se tu falar que tem problema, cara, é a empresa dele, sabe? É a filha dele. Não tem problema. Beleza. Nessa hora que você vai mostrar que a gente tem a solução para todos os problemas dele, sabe? É exatamente o que está escrito aí. Agora nós estenderemos a mão para ele e é o nosso momento de glória. É aqui que a gente vai apresentar o nosso magnífico produto que ele tanto precisa e que ele já enxergou isso. Então, algumas perguntas que pode se encaixar aí no Need Payoff. Se houvesse uma maneira de melhorar esse processo, como seria para vocês? Você acredita que agregaria competitividade à sua empresa ter um profissional com bagagem internacional? Se pudéssemos amenizar essa dificuldade da sua empresa, você acredita que suas operações poderiam ser alavancadas? Então, novamente, tu tem que pegar, nessa hora, tu tem que pegar tudo aquilo que foi conversado, desde o situation, o problem, o implication, e jogar nele, sabe? Porque ele não vai, ele sabe que ele tem um problema, tu conseguiu mostrar para ele que ele tem um problema, e tu tem a solução para esse problema, sabe? Realmente é um exercício de... É uma conversa, um exercício de, tipo, tu conseguir encaixar tudo aquilo que ele falou e no final a gente tem um produto dele, porque o nosso produto, ele realmente é bom, sabe? A gente vai conseguir vender. Ele só precisa saber que ele precisa do nosso programa. Exatamente. E aí é nesse momento que você conecta tudo que ele falou
para poder apresentar seu produto. Então imagina que uma empresa tenha dito numa determinada resposta dele que ela precisa muito se expandir e também tenha dito que ela gosta de trabalhar com pessoas mais jovens. Então é nesse momento que você vai juntar os dois e vai falar: o que você acha de receber um jovem empreendedor para sua empresa que vem de outro país, e aí você tem uma chave para poder se expandir, sabe? Então é juntar, conectar as informações dele com o que você tem para oferecer. Certo. E só um ponto: após o need to pay off, após você mostrar as necessidades, essa é a hora que tu vai apresentar nosso produto e que tu vai vender a nossa proposta de valor. Porque tudo bem, você pode falar que a gente está trazendo uma mão de obra, mas a nossa mão de obra é diferenciada por causa do nosso proposta de valor. Então não vai achar que só porque agora ele precisa do nosso programa que ele vai comprar o nosso intercambista, sabe? Não, ele não comprou a nossa proposta de valor ainda, tu não apresentou ela. Quando tu apresentar a nossa proposta de valor, tu vai falar a diferença, o diferencial que a ESEC traz, aí sim ele vai te abraçar e vocês vão ser felizes para sempre, certo? Exatamente. E aí é o momento de você falar um pouquinho da ESEC, às vezes contar um pouco da história da ESEC. Se você vê que ele não está ficando interessado, fala o básico, que a gente o nosso produto, que é a liderança. Então sempre focar que a gente está promovendo liderança, que o intercâmbio é só uma forma de promover essa liderança, e também o mais interessante é mostrar como a gente promove essa liderança. E aí é que o LDM entra. Ele também pode ser usado na venda, sabe? E aí você falar um pouquinho do solution oriented, de ter consciência dos problemas do mundo. Algumas empresas se interessam muito, então você vai encaixar aí o que do LDM que o cara poderia se interessar. É muito interessante que a gente fale isso, porque é como se a gente estivesse mostrando realmente o nosso produto, que é a liderança, sabe? O intercâmbio é só uma forma da gente chegar lá. Massa. Então, cara, basicamente isso, Spin Selling, são esses passos, é uma tática investigativa. É muito mais uma conversa do que um roteiro, não é um roteiro, e ela exige prática, cara. Não é por causa que tu viu esse vídeo que tu vai chegar nas empresas e vai fazer o Spin Selling. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade no Spin Selling, velho, é prática. Não vão ser todos que vão ser perfeitos, algumas vezes tu vai se perder no caminho, mas, velho, pratica, porque isso funciona muito, beleza? Exatamente. E aí, uma dica que eu posso dar aí pra vocês é que vocês se sintam bastante seguros para fazer o spin. O spin não é uma coisa engessada, sabe? Você não tem que seguir as letrinhas do spin religiosamente. Você vai fazer uma conversa, e nessa conversa você vai querer conhecer o seu cliente e tentar encaixar o seu produto na necessidade dele. É muito básico isso. E na hora de passar isso para os seus membros, para outras pessoas, tenham cuidado com isso. Nunca passe como se fosse algo engessado. Então tá. Nos próximos slides a gente botou algumas dicas para vocês, sabe? Questões mesmo que podem facilitar vocês, que vão trazer algum complemento pelo que a gente falou aqui. A gente não vai ler todas porque elas estão aí para serem lidas, sabe? São bastante pontos bem interessantes. A questão de usar elementos de conexão, sabe? Usar uma variedade diferente de perguntas. São algumas dicas bem legais mesmo que vocês podem usar. E aí você pode usar, por exemplo, essas dicas de conexão que ele falou, como: você comentou isso, o que isso gera para a empresa, eu percebi, me corrija se estiver errado, como isso afeta, porque aí você linka o que ele falou com o que você pode oferecer. Exatamente. Então, terminando, a gente tem que ter em mente que vendas também é relacionamento. Vendas vai ser aquele momento que você e o empresário vão se conectar e a gente vai ser muito feliz. Cada vez que você vende muito empurrando, tu tá errando, sabe? Tu tem que estar preparado para lidar com clientes que sabem comprar o que tu tá vendendo. Exatamente. E ter em mente que ninguém gosta de um vendedor chato, né? Então vamos aí tentar ser mais um colega do que um vendedor, aquele que tá trazendo uma solução. É isso aí, valeu pela atenção. Bora dar muito open e bater muito recorde. Valeu, galera.